Um casal de haitianos que entrou irregularmente no território brasileiro consegue chegar à cidade de Belém, do estado do Pará, estabelece o casal na cidade, passando ambos a trabalhar, ainda que de modo informal. A mulher engravida e a criança nasce em Belém. Nos termos da Constituição Federal de 88, a criança, filha do casal de estrangeiros haitianos nascida no Brasil. Pessoal, essa questão fala sobre nacionalidade. E o Brasil, ele adota dois critérios para estabelecer a nacionalidade. O primeiro critério é o critério territorial. E neste critério territorial, quem nasce em território brasileiro é brasileiro nato. Existe uma exceção. Qual é a exceção? Aquele pai ou mãe que veio a serviço do país de origem, trabalhar no Brasil, e neste caso, o filho que nasce no território de uma pessoa, filho de pai ou mãe que está a serviço do país de origem, não será brasileiro nato. Tirando este caso, sempre será brasileiro nato. Bom, pessoal, nós temos um casal de haitianos, ou seja, são estrangeiros, entraram irregular, isso aqui é irrelevante, independente se é irregular ou não, vai ser brasileiro nato. Consegue chegar à cidade de Belém e a criança nasce aonde? Em Belém. Percebam que os pais não estão a serviço do Haiti. Então, pessoal, neste caso, usando o critério da territorialidade, nós estamos tratando de um brasileiro nato. Ela será brasileira nata nos termos do artigo 12 da Constituição Federal. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então aqui, um desses itens é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Qual devemos marcar aqui? Bom, o artigo 3º indica quais são os objetivos fundamentais. Então, na Constituição Federal, artigo 3º fala o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Voltando para a questão, nós vimos que prevalência dos direitos humanos não é um objetivo, pluralismo político e igualdade entre os Estados não estão naquele rol do artigo 3º. Agora, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais está aqui no inciso 3. E por isso é a alternativa correta. Letra C. A Constituição Federal de 88 contempla em seu título 1 os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, estabelecendo a forma, a estrutura e os fundamentos do Estado brasileiro, bem como seus objetivos fundamentais, a divisão dos poderes e as diretrizes pelas quais se rege nas relações internacionais. Considerando o que dispõe a Carta Magna a respeito dos princípios fundamentais, julgue o item. Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão a erradicação da pobreza e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Certo ou errado? Vamos ver então quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º da Constituição Federal, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a segunda parte aqui está certa. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos. Garantir o desenvolvimento nacional. E o inciso 3 aqui, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, também está de acordo aqui com a questão. Erradicação da pobreza e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, de acordo com o inciso 1 e o inciso 3 do artigo 3º da Constituição Federal, a questão está certa, porque são sim objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto. Então, nós devemos marcar nesta questão a alternativa que não é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Vamos então aos objetivos. Artigo 3º da Constituição Federal. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a letra A, ela está certa. Eu não devo marcar a letra A, porque é sim um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. A letra B é garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 2 é sim o objetivo, e por isso também não devo marcar. Letra C, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está de acordo com o inciso 3, e por isso também a letra C eu não devo marcar. Letra D, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, que é justamente o que está aqui no inciso 4. Por isso, esses são os 4 objetivos fundamentais. Agora, percebam que a dignidade da pessoa humana não é um dos objetivos, e sim um dos fundamentos da Constituição. E por isso, é a alternativa que eu devo marcar. Defender a dignidade da pessoa humana não é um objetivo, e sim um fundamento. Com relação aos direitos humanos e responsabilidade do Estado e os direitos humanos na Constituição Federal, julgue o próximo item. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a prevalência dos direitos humanos, certo ou errado? Será que a prevalência dos direitos humanos é um objetivo fundamental? Bom, o artigo 4º da Constituição Federal elenca os princípios que regerão o Brasil nas relações internacionais. Então nós temos a independência nacional e um deles é a prevalência dos direitos humanos. Então, prevalência dos direitos humanos não é um dos objetivos fundamentais. Objetivos fundamentais estão elencados no artigo 3º da Constituição. No artigo 4 estão elencados os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, e um deles é a prevalência dos direitos humanos. Por isso, a questão está errada. É correto apontar como objetivo fundamental que constitui a República Federativa do Brasil. Então, nós temos que encontrar aqui um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Vamos, então, aos objetivos. Artigo 3º da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Percebam que a única alternativa é a letra D, a erradicação da pobreza e da marginalização. Prevalência dos direitos humanos, não intervenção e autodeterminação dos povos e a defesa da paz, eles não são objetivos, e sim princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Está lá no artigo 4º da Constituição Federal. E por isso, o único objetivo, e é o que eu devo marcar, é a letra D, a erradicação da pobreza e da marginalização. Erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais, constituem os... Bom, para a gente poder responder essa questão, eu tinha que ter o conhecimento do artigo 3º da Constituição Federal. Por quê? O artigo 3º fala o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e a resposta para a questão. Inciso 3. É um objetivo fundamental erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Portanto, a alternativa que eu devo marcar é objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
Bom, vamos corrigir esta prova para o cargo de contador e a banca foi a FGV. Luca nasceu em território brasileiro. Seus pais tinham nacionalidade italiana e, na ocasião, estavam a serviço de uma conhecida indústria de automóvel com sede na Itália. Logo após o nascimento, Luca retornou para a Itália. Após completar 18 anos de idade, decidiu viver na República Federativa do Brasil e seguir carreira política. À luz da sistemática constitucional afeta a nacionalidade, é correto afirmar que Luca. Vamos analisar a questão, pessoal. Luca nasceu em território brasileiro. Então, nós temos dois critérios para definir a nacionalidade. Primeiro, territorial. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro nato. Porém, nós temos que analisar a exceção. Os pais não podem estar a serviço do país de origem, caso sejam estrangeiros. Seus pais tinham nacionalidade italiana, então, a princípio, ainda continua sendo brasileiro nato. E, na ocasião, estavam a serviço de uma conhecida indústria de automóvel com sede na Itália, ou seja, eles vieram para cá a serviço de uma entidade privada. Então, neste caso, o Luca é brasileiro nato. Ponto. Ele pode exercer toda a vida eleitoral, toda a vida eletiva e seguir carreira política normalmente, por ser brasileiro nato. Então, vamos analisar as assertivas. Letra A. Não é brasileiro. Então, a letra A eu já posso descartar, porque Luca é brasileiro nato, pois é filho de pais italianos, logo para candidatar-se a um cargo eletivo deveria naturalizar-se. Letra A, podemos descartar. Letra B, é brasileiro nato, por ter nascido no território brasileiro, podendo candidatar-se a qualquer cargo eletivo. Ora, essa letra B me parece a mais correta. Vamos analisar as outras. Letra C, é brasileiro nato, desde que não tenha sido registrado na Itália, podendo candidatar-se a qualquer cargo eletivo. Aqui ele misturou o brasileiro nato com o critério sanguíneo com o critério territorial. Como eu já expliquei para vocês, o Luca ele é brasileiro nato pelo critério territorial. Não é necessário fazer nenhum tipo de registro no exterior. Letra D. É brasileiro nato, desde que optante pela nacionalidade brasileira. Não, ele é brasileiro nato automaticamente. Letra E. É brasileiro naturalizado. Aí a letra E já está completamente errada, como eu já falei para vocês, ele é brasileiro nato. Então a alternativa correta para a questão, letra B. Luca é brasileiro nato, por ter nascido no território brasileiro, podendo candidatar-se a qualquer cargo eletivo. O filho de um embaixador do Brasil em Paris, nascido na França, cuja mãe seja alemã, será considerado brasileiro nato, certo ou errado? Bom, a primeira coisa que nós temos que afastar é a possibilidade da primeira situação onde o brasileiro é nato, aquele que nasce no Brasil. E, na verdade, a criança nasceu na França. Então, pelo critério territorialidade, já não podemos mais dizer que esse brasileiro ele é nato. Porém, o filho, é de um embaixador do Brasil em Paris, ou seja, ele está a serviço da República Federativa do Brasil. A mãe é alemã, mas isso não interessa, não importa. Por quê? Porque lá no artigo 12 da Constituição brasileira diz o seguinte: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, que é o caso, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, como foi o caso. É o filho de um embaixador do Brasil. Portanto, esta alternativa está certa. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante prévia autorização da autoridade competente. Essa alternativa é a que eu devo marcar, porque ela está incorreta. Não é necessária autorização da autoridade competente, e sim um prévio aviso à autoridade competente. Não precisa autorizar. Portanto, essa é que eu devo marcar. A letra B está correta, a casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Artigo 5º.
Letra C. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Está correto, também está no artigo 5º. Letra D também está correta. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilização pública. E letra E também está correta. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Portanto, a alternativa que eu devo marcar é a letra A. Sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, a alternativa correta para esta questão é a letra C. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Essa assertiva ela está de acordo com o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Estabelece a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Este princípio é um dos pilares dos direitos fundamentais e ele busca assegurar a igualdade de gênero. Por isso, a alternativa correta para esta questão é a letra C. Princípios fundamentais da República Federativa Brasileira. Marque a assertiva correta. Bom, essa questão ela aborda os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que é um tema central do direito constitucional. Para resolver essa questão, nós temos que ter um bom conhecimento dos artigos iniciais da Constituição Federal de 88. E a alternativa A é que está correta. Segundo o artigo 1º da Constituição Federal, são fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses princípios são essenciais e servem como base para a organização do Estado brasileiro. Portanto, a alternativa correta é a letra A. O poder legislativo municipal é exercido pela Câmara Municipal, que é formada pelos vereadores eleitos pela comunidade local. Sobre as competências do Legislativo Municipal, é correto o que se afirma em. Então, a questão está pedindo uma das competências do Legislativo Municipal. A alternativa correta é a letra B. A alternativa B afirma que uma das competências do Legislativo Municipal é a aprovação do orçamento municipal, e isso é correto. A Câmara Municipal participa ativamente do processo de elaboração, discussão e votação do orçamento anual do município, definindo as prioridades de gastos e investimentos. Segundo o artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, é competência das câmaras municipais fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo o orçamento. Portanto, a alternativa correta, em conformidade com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é regida nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, exceto... Então, o que a questão está pedindo é qual que não é um daqueles princípios, daquelas relações internacionais que são regidas pela República Federativa do Brasil. Pessoal, a letra A, não intervenção, ela está correta, então eu não posso marcar. Por quê? A não intervenção é um dos princípios listados no artigo 4º da Constituição Federal. Este princípio estabelece que o Brasil deve respeitar a soberania de outros estados e não intervir em seus assuntos internos. A letra C, igualdade entre os estados, também está correta, eu não posso marcar. A igualdade entre os estados é outro princípio constitucional que guia a atuação internacional do Brasil, assegurando que todas as nações sejam tratadas de forma igualitária. A alternativa D também está correta, eu também não posso marcar. Autodeterminação dos povos é mais um princípio fundamental presente no artigo 4º da Constituição Federal. Este princípio afirma o direito dos povos de determinar livremente seu próprio destino, sem influências externas. E a letra B, que é a alternativa que eu tenho que marcar como exceção, que é a defesa de guerra, esse
é um princípio que não está entre aqueles que regem as relações internacionais do Brasil, segundo a Constituição. Pelo contrário, a Constituição Federal, em seu artigo 4º, preconiza a defesa da paz como um dos princípios fundamentais, e não a defesa da guerra. Por isso, a alternativa que eu devo marcar é a letra B. Em conformidade com a Constituição Federal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas de autorização, sendo a interferência estatal em seu funcionamento. Então, a letra A, dependem, permitida. Letra B, independem, permitida. Letra C, dependem, vedada. E letra D, independem e vedada. Pessoal, a alternativa correta é a letra D de dado. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, claramente estabelece que a criação de associações e cooperativas independe de autorização e que é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Portanto, a alternativa correta é a letra D, que preenche corretamente as lacunas propostas nesta questão. Além de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, assinale a alternativa que contém outra atribuição do SUS estabelecida na Constituição Federal de 88. Pessoal, letra A. A letra A está errada. Apesar de ser uma importante diretriz na Seguridade Social, conforme o artigo 203 da Constituição, não é uma atribuição específica do SUS proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Por isso, a letra A está errada. A letra B, garantir o piso salarial nacional para os profissionais de saúde, assistência social e educação. Também está errada. Esse tema não é uma atribuição do SUS. O piso salarial dos profissionais é geralmente regulado por leis específicas e não diretamente pelo SUS. Pulando a letra C, a letra D, participar da formulação de diretrizes para o desenvolvimento urbano, rural e saneamento básico. Também está errada. Essa atribuição é mais ampla e envolve diversos órgãos governamentais. Embora o SUS tenha papel no saneamento básico, a formulação de diretrizes urbanas e rurais não é sua competência principal. A letra E também está errada. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Esta é uma atribuição relacionada à política agrícola e ao abastecimento, conforme descrito nos artigos 187 e 23 da Constituição, e não é uma competência do SUS. A alternativa correta é a letra C, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Bom, pessoal, a alternativa correta é a letra C, por quê? Porque lá no artigo 200, inciso 4 da Constituição, estabelece que compete ao SUS participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Esta é sim uma das atribuições do SUS, reforçando a sua responsabilidade não apenas no controle e fiscalização, mas também na produção de bens essenciais para a saúde. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Tanto a Previdência como a Assistência Social integram a Seguridade Social, conforme estabelecido pela Constituição Federal. É correto afirmar que a Previdência e a Assistência são, respectivamente, de caráter... Bom, pessoal, a Previdência Social ela tem um caráter contributivo, ou seja, para que uma pessoa tenha direito aos benefícios previdenciários, é necessário que ela contribua para o sistema. Este princípio é fundamental para o funcionamento da Previdência, pois os recursos utilizados para pagar benefícios como aposentadorias, pensões e auxílios provêm das contribuições dos trabalhadores e empregadores. Já a assistência social, por outro lado, ela tem um caráter não contributivo. Isso significa que não é exigida nenhuma contribuição prévia para que uma pessoa tenha acesso aos seus benefícios.
A assistência social busca garantir um mínimo de condições de vida para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, independentemente de terem contribuído para o sistema. Aí agora fica mais fácil, já que a Previdência Social tem caráter contributivo e a assistência social tem caráter não contributivo. A alternativa correta, então, é a letra A. A falta de norma regulamentadora que tome inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania deve ser atacada por meio de... A letra A fala em habeas data. Pessoal, habeas data é um remédio constitucional, está lá no artigo 5º, utilizado para garantir o conhecimento e a retificação de informações pessoais em bancos de dados governamentais, também podendo usar de caráter público. Então, não se aplica a falta de norma regulamentadora. A letra B, mandado de segurança, também está errado. O mandato de segurança ele é destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus ou habeas data. A letra D fala habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional específico para proteger o direito de locomoção, quando alguém sofre ou se encontra ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade. E a letra E, a ação popular, é um instrumento que qualquer cidadão pode usar para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A letra C, que é a alternativa correta, está lá no artigo 5º, diz que o mandado de injunção, como instrumento adequado para esses casos, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Portanto, a alternativa correta é a letra C, mandado de injunção. A Constituição Federal de 88 poderá ser emendada mediante proposta: letra A, de 1/5, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados. Letra A está errada. O correto, conforme o artigo 60, caput da Constituição, diz que é de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, não 1/5. Então, por isso, letra A, errada. Letra B, do ministro, presidente e do Supremo Tribunal Federal. Errado. O presidente do Supremo Tribunal Federal não possui competência para propor emendas à Constituição. Letra C. Mais da metade das câmaras de vereadores da mesma unidade da Federação. Errado. A Constituição Federal menciona mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação e não das câmaras de vereadores. Letra D, que é a correta, de 1/3 no mínimo dos membros do Senado Federal. Atende ao disposto do artigo 60 caput da Constituição Federal. E a letra E, do Procurador-Geral da República, errado. O Procurador-Geral da República não tem competência para propor emendas constitucionais, segundo a Constituição Federal. Por isso, a alternativa correta, a letra D. Os juízes de paz precisam ter idade mínima de... Bom, a questão é bem simples, ou você sabe ou você não sabe, né? O juiz de paz, ele é uma figura importante dentro do sistema judicial brasileiro. Ele é responsável por atuar em questões relacionadas ao casamento civil, mediação de conflitos menores e também de conciliação. A Constituição Federal de 88, lá no artigo 98, inciso 2, estabelece que os juízes de paz serão escolhidos por meio de eleição direta para o mandato de 4 anos e devem ter a idade mínima de 21 anos. Portanto, 21 anos é a idade mínima necessária para que alguém possa ocupar o cargo de juiz de paz. A alternativa correta é a letra B. Prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de oficial de cartório. E essa questão que vamos corrigir neste momento é de direito constitucional.
As alternativas a seguir apresentam alguns direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos na Constituição de 1988, à exceção de uma, a Assinalha. O que a questão está pedindo, pessoal? Saber quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E esses direitos estão previstos na Constituição Federal, no artigo 7º. Então, todos esses direitos aqui previstos na questão estão previstos no artigo 7º, à exceção de um. Lá no artigo 7º da Constituição, se vocês observarem, verão que a letra A, estabilidade, não está previsto no artigo 7º da Constituição. E, portanto, de cara, eu já marcaria a letra A como correta. A letra B, licença paternidade, está previsto no artigo 7º, inciso 19. Então, tem previsão lá no artigo 7º e, por isso, eu não posso marcar licença paternidade. A letra C, irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, está previsto no inciso 6, também do artigo 7º da Constituição Federal. A participação nos lucros também tem previsão no artigo 7º, está lá no inciso 11. E a letra E, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas, também tem previsão no inciso 25 do artigo 7º da Constituição Federal. Então, para responder essa questão, bastaria ter o conhecimento do artigo 7º da Constituição Federal. Então, fica aqui uma dica para provas de concursos públicos que pedem noções de direito constitucional. Dá uma olhada, principalmente quando pede no edital, o artigo 7º da Constituição Federal. Então, letra A, estabilidade. Assinale a alternativa em que todas as matérias legislativas elencadas são de competência privativa da União, conforme previsto no texto constitucional. Então, aqui é uma questão que fala sobre competência. Então, a gente tem que ter esse conhecimento de competência. E onde que nós vamos ter esse conhecimento? Na própria Constituição Federal. Então, vamos analisar as assertivas. O que a gente quer aqui é competência privativa da União. Se a gente chegar à conclusão que a letra é concorrente, competência exclusiva, nós não vamos marcar, nós vamos marcar a competência privativa. Letra A, direito tributário, financeiro e orçamentário. A letra A está errada porque o artigo 24 da Constituição diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, direito financeiro e no inciso 2 também sobre o orçamento. Então eu não posso marcar porque isso é matéria concorrente, não é privativo da União. Letra B, direito civil, comercial e econômico. Da mesma forma, lá no artigo 22 da Constituição, diz também que compete privativamente à União legislar sobre direito civil e comercial. Perfeito. Porém, o direito econômico é competência concorrente da União. Então, por conta desse direito, essa parte econômica, eu não posso marcar a letra B, porque não é competência privativa da União legislar sobre matéria econômica, é competência concorrente. Letra C, trânsito e transporte. De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal, inciso 11, trânsito e transporte são, sim, competência privativa da União. Por isso, eu posso marcar esta assertiva como correta. Letra D, Seguridade Social, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde, no artigo 24, inciso 12, estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Portanto, não é competência privativa, e sim concorrente. Então, eu também não posso marcar a letra D.
E letra E, direito processual e procedimentos em matéria processual. Lá no artigo 24, inciso 11 da Constituição Federal, estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual. Então, por isso, eu não posso marcar também a letra E, porque é competência concorrente, não é privativa. Então, a única alternativa que nós podemos marcar é: compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Letra C. Mandado de segurança e ação popular, assinale a alternativa correta. A letra A, ela está correta. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Está lá no artigo 5º. Realmente, um partido político com representação no Congresso Nacional pode impetrar mandado de segurança coletivo. A letra B, ela não está certa, ela está errada, porque o autor da ação popular é isento de custos judiciais, mas não do ônus da sucumbência. Via de regra, o autor da ação popular é sim isento de custos judiciais e ônus de sucumbência, salvo comprovada má-fé. Está lá no artigo 5º. Então, essa letra B também está errada. A letra C, qualquer pessoa é legítima para propor ação popular. Errado, pessoal. A legitimidade para propor ação popular é de qualquer cidadão nos termos do artigo 5º. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Então, pessoal, a letra C também está errada. Letra D, o mandado de segurança substitui a ação popular. Errado. O mandado de segurança não substitui a ação popular. Vide súmula 101 do STF. Então, o artigo correto para a questão é a letra A. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Julgar em sede de recurso ordinário as causas em que forem partes organismo internacional de um lado e do outro município é competência dos ou do. Bom, para responder essa questão, e o que a questão está pedindo é a questão de a quem compete o julgamento entre as partes do organismo internacional de um lado e o município do outro lado. Para responder essa questão, nós teríamos que ter conhecimento sobre o artigo 105 da Constituição Federal. E a competência para julgar em sede de recurso ordinário as causas em que forem partes o organismo internacional de um lado e o município do outro lado é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Portanto, a alternativa correta, a letra B, é a competência do STJ julgar esse tipo de ação, onde o organismo internacional está de um lado e o município está do outro. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta. Letra A. De mais da metade dos governadores das unidades da Federação. Essa letra A está errada, pessoal. A Constituição Federal ela não pode ser emendada por metade dos governadores, e sim mais da metade das assembleias legislativas. Então, mais da metade dos governadores não tem essa competência para emendar uma Constituição. Letra B, do Supremo Tribunal Federal. O STF não detém legitimidade para propor emenda constitucional. Então, essa letra B também está errada. Letra C está correta, de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Está lá no artigo 60, inciso 1 da Constituição Federal, que 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados poderão propor emenda constitucional. Letra D está errada, do presidente do Senado Federal. É o presidente da República que pode propor emenda à Constituição, e não o presidente do Senado Federal. Então, por isso, a letra D também está errada. Portanto, a letra correta é a letra C. No mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Legislar sobre direito tributário
financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico é de competência... Bom, para responder essa questão, eu teria que ter acesso ao artigo 24 da Constituição Federal. Lá está escrito o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Portanto, essa competência ela é concorrente. Letra A eu não posso marcar porque fala em competência complementar. Letra B, competência concorrente, está correto. Letra C, privativo. E letra D, comum. Portanto, a alternativa correta é a competência concorrente, letra B. Beto e Pedro travaram um intenso debate a respeito dos conceitos de nacionalidade e cidadania. De acordo com Beto, todo nacional que é necessariamente cidadão possui direitos políticos. Para Pedro, por sua vez, só o cidadão, não qualquer nacional, possui direitos políticos. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que... Então aqui nós teríamos que saber o conceito, né? Se Beto está falando certo ou não, se o nacional ele tem direitos políticos, ou se somente o cidadão é que tem direitos políticos, e aí o Pedro estaria correto. Bom, quando o Beto diz que todo nacional que é necessariamente cidadão possui direitos políticos, ele está errado. Afinal, nem todo cidadão, já que existem os nacionais, por exemplo, a criança nascida em território nacional, que não pode exercer direitos políticos. A criança não pode exercer direitos políticos. Estando o Beto errado, já podemos descartar o quê? As alternativas A e B. Por quê? Porque a letra A fala que Beto e Pedro estão totalmente corretos. E Beto não está certo. Letra B fala que Beto está totalmente correto. E Beto não está correto. Então a letra A e a letra B eu já posso descartar. Agora vamos analisar o que Pedro falou. Pedro disse o seguinte: só o cidadão, não qualquer nacional, possui direitos políticos. Aí o Pedro acertou. Porque direitos políticos só serão exercidos pelos cidadãos e não por qualquer nacional. Então, dessa forma, Pedro está correto. Aí nós podemos descartar as letras B, né, que fala que Pedro está parcialmente correto. A letra C, que diz que Pedro está incorreto. E a letra E, que fala que Beto e Pedro estão totalmente incorretos. Então, a alternativa correta é letra D, Pedro está totalmente correto e Beto incorreto, pois nacionalidade e cidadania são institutos distintos. Suponha que João cometeu um crime e, após o trâmite regular do processo, foi considerado culpado e, consequentemente, condenado a cumprir a pena. De acordo com o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que a pena imputada a João poderá ser de... Bom, pessoal, aqui a questão é muito simples. Lá no artigo 5º da Constituição Federal de 88, ela versa sobre as penas e, sendo certo que a Constituição Federal estipula que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, pessoal, a letra A já não posso marcar. A Constituição Federal também diz o seguinte, que não haverá penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, então a letra C eu também não posso marcar, de banimento, a letra E também eu não posso marcar, e restritivas de direitos. Então, nós não podemos traçar como penas essas penas que estão lá na Constituição Federal. Além disso, o artigo 32 do Código Penal estabelece que as penas são privativas de liberdade, restritivas de direito ou de multa. Então, esses são os 3 tipos de pena. Com base nisso, pessoal, a alternativa correta é a letra D, já que nós podemos aplicar perfeitamente a pena de interdição de direitos, conforme o artigo 43 do Código Penal. Portanto, a alternativa correta é a letra D. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal,
é correto afirmar que... Bom, a letra A fala o seguinte: não são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei. A letra A está errada porque, segundo o artigo 5º, elas são gratuitas. Esse não aqui, ele torna esta alternativa incorreta. Por quê? Porque o habeas corpus, tanto o habeas corpus quanto o habeas data, são gratuitos. Então, essa alternativa eu não posso marcar como verdadeira. A letra B fala o seguinte: o Estado indenizará o condenado somente quando ficar preso além do tempo fixado na sentença. E o artigo 5º fala que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, esse somente aqui, ele invalida também a questão, a letra B. A letra C fala o seguinte, que haverá prisão civil por dívida somente no caso de depositário infiel. A letra C também está errada, porque o artigo 5º fala que não haverá prisão por dívida, por prisão civil, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então, nos casos também de pensão alimentícia, também haverá prisão civil por dívida, não somente no caso de depositário infiel. Essa alternativa está errada. A letra D está certa. Em caso de guerra declarada, haverá pena de morte. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que não haverá penas, mas ocorrerá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84. Então, essa é a alternativa que eu devo marcar, letra D. A ação popular pode ser proposta por... Bom, o artigo 5º da Constituição fala o seguinte, que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Então, a alternativa correta para esta questão, segundo o artigo 5º, é a letra D de dado. Qualquer cidadão que vise anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. À luz da Constituição Federal de 88, julgue os itens que se seguem a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido. Certo ou errado? A Constituição de 88, no artigo 5º, fala o seguinte, que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Portanto, a existência de dano não é presumida, como está tratando aqui a questão. Deve ser comprovada conforme a Constituição. Por isso, a questão está errada. O Estado Federado Brasileiro compreende a União com soberania e as seguintes entidades estatais, com autonomia política, administrativa e financeira. Bom, o enunciado da questão de número 28 está errado, porque a União não é soberana entre os demais entes. Ela é autônoma conforme todos os entes públicos. A Constituição de 88, no artigo 18, fala que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição. Então, a União ela não pode ser soberana, como a questão está tratando. Dito isso, a mais correta seria a letra D, como eu acabei de dizer, por meio do artigo 18 da Constituição. Os estados, o Distrito Federal e os municípios são autônomos, mas tinha que incluir aqui na letra D também a União. Mas a mais correta para essa questão é a letra D. O artigo 5º, inciso 13, da Constituição Federal de 88, assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Com base nisso, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que, para exercer a advocacia, é necessária a aprovação no exame de ordem. A norma constitucional mencionada, portanto, é de eficácia. Bom, o Estatuto da OAB é uma lei que restringe o exercício da profissão de advogado e ela disse que não basta ser bacharel em direito, você tem que ter vencido, tem que ter sido aprovado no exame de ordem. Todas as vezes que a Constituição Federal trouxer um direito e logo após vir a falar que uma lei pode vir a estabelecer esse direito, nós estaremos diante de uma norma de eficácia contida. Por isso, a alternativa correta, letra A, contida. A Constituição Federal de 88 poderá ser emendada mediante proposta. Bom, então aqui a questão tratando de emenda à Constituição, e a Constituição ela pode ser emendada, segundo o artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, se nós observarmos aqui, a letra C corresponde justamente ao inciso 1 do artigo 60. Então, eu já sei que esta é a alternativa correta. A letra A fala o seguinte, de 1/3 no mínimo das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação. Percebam que não existe essa alternativa, e sim de mais da metade das Assembleias Legislativas da Unidade de Federação. Então, a questão ela não pode ser considerada correta, a letra A, por quê? Porque não é de 1/3, e sim de mais da metade. Por isso, errado. De 3/5 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal. 3/5. Então, não fala sobre isso aqui. Fala de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal. E não 1/5, 3/5, como está aqui falando a letra B. A letra D, do presidente do Senado Federal. O presidente do Senado Federal não pode propor a emenda, e sim o presidente da República. Então também está errada essa assertiva letra D. E do presidente do Supremo Tribunal Federal também não pode, o presidente do Supremo Federal não pode propor emenda à Constituição Federal. Então a alternativa correta, segundo o inciso 1 do artigo 60, é a letra C, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. No que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item. É livre a manifestação do pensamento, sendo assegurado o anonimato. Certo ou errado? Percebam que a questão aqui está falando que é assegurado o anonimato. E o que diz o artigo 5º da Constituição? Que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a questão trouxe uma pegadinha que disse o seguinte, que é assegurado o anonimato. Na verdade, não é assegurado, é vedado o anonimato. Por isso, o gabarito da questão é errado. Não é permitido o anonimato na manifestação do pensamento, e sim vedado. Julgue o item que se segue pertinentes à organização político-administrativa do Estado e aos direitos e garantias constitucionais. A questão fala o seguinte, o lazer é um direito social garantido expressamente na Constituição Federal. Certo ou errado? Bom, o artigo 6º da Constituição Federal fala que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, está aqui, é um direito social, sim, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, o lazer é, sim, um direito social, como a questão está afirmando. Portanto, nós devemos marcar essa questão como certo. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Bom, para resolver essa questão, nós temos que saber quem pode propor a emenda constitucional. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Do Presidente da República.
de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Voltando para a questão, o item 1 fala o seguinte: de 1/3 no mínimo dos membros do Senado Federal. Bom, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, então isso torna o item 1 verdadeiro. Item 2. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta de seus membros. Errado. O correto seria de acordo com a maioria absoluta, conforme o artigo 60, inciso 3. Está aqui. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, por isso, aqui também item falso. O item 2, falso. Item 3, ministro do Estado. Ministro do Estado não pode propor, não é legitimado, como nós vimos. Então, falso. Iniciativa popular. Bom, esse item 4 também está incorreto. A iniciativa popular não é cabível no processo de emendas à Constituição. Falso. E o item 5, presidente da República. Nós vimos aqui que no item 2, no inciso 2, o presidente da República pode propor sim emenda à Constituição. Então, esse item é verdadeiro. Então, nós temos como correta 1 e 5. A alternativa correta, então, seria a letra D de dado. 1 e 5 estiverem corretos. Suponha que no âmbito de determinado Estado-membro, um dos legitimados, inconformado com a edição de determinada espécie normativa que afronta a Constituição Estadual, queira ingressar com uma representação de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato. Para que essa ação seja analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado, deverá ter por objeto a inconstitucionalidade de... Bom, a lei ou ato normativo estadual ou municipal que contrariar a Constituição Estadual será julgada pelo Tribunal de Justiça local. Portanto, a alternativa correta é a letra E. A respeito dos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Certo ou errado? Bom, eu já antecipo para vocês que a assertiva que devemos marcar é errada. Por quê? O princípio da igualdade, ele deve estar conexo à ideia de justiça. É possível, sim, o ordenamento jurídico estabelecer situações diferentes a pessoas que estejam em situações de desigualdades. Por exemplo, as cotas raciais, a lei de cotas raciais. No caso de isenções de alguns tributos a portadores de deficiência, por exemplo. Tais medidas, elas fazem um ajuste das desigualdades, trazendo assim a chamada homeostase jurídica. Então é possível sim tratar de forma diversa, de forma distinta, pessoas diversas. A lei, ela não é vedado, neste caso, pelo princípio da igualdade, tratar pessoas de forma distinta. Por isso, a assertiva aqui que nós devemos marcar é errado. À luz do que dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre a administração pública, assinale a alternativa correta. Assertiva A. Incorreta. Artigo 37, Constituição Federal F. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assertiva B. Correta. Constituição Federal F, artigo 37, 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Assertiva C. Incorreta.
Constituição Federal, artigo 37, nona, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assertiva D. Incorreta. Constituição Federal, artigo 37, terceira, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Assertiva é incorreta. Constituição Federal, artigo 37, sétima, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Portanto, gabarito letra B. Questão número 30. Conforme a Constituição Federal de 88, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, caberá. Então o que a questão está pedindo é o seguinte, qual é o remédio constitucional que nós vamos nos socorrer quando houver uma norma regulamentadora, nessa falta de norma regulamentadora, se torne inviável um exercício de direito de liberdade constitucional e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bom, a letra B fala em mandado de segurança. Pessoal, a letra B está incorreta porque o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então não é o que a questão está pedindo. Letra C, habeas corpus, também está incorreta porque o habeas corpus é um remédio constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. A letra D, habeas data, também está errado porque esse é um remédio constitucional utilizado para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa de quem está impetrando o mandado de habeas data. Constante de registro de bancos de dados, por exemplo, federais ou municipais, bancos de dados públicos, de entidades governamentais. Então isso aqui também está errado. Letra E, ação popular, também está incorreto, porque o artigo 5º da Constituição fala que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe. Então também não está se referindo à questão de número 30. A alternativa correta, letra A, mandado de injunção. O mandado de injunção é justamente o que a questão 30 está pedindo. Sempre que houver falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais, nós impetraremos o mandado de injunção. A respeito dos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna, certo ou errado. Bom, o direito à vida ele está previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal. É um direito chamado de primeira dimensão e se desdobra em 2: o direito de não ser morto e o direito de ter uma vida digna em padrões condizentes com a dignidade humana e de onde se extrai a noção de mínimo existencial. Portanto, o gabarito da questão é certo. Nós devemos marcar como certa. Com relação ao conteúdo e à autonomia da legislação previdenciária, julgue o item abaixo. Lei complementar editada pela União poderá autorizar os Estados e o DF a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Certo ou errado? Para responder à presente questão, são necessários conhecimentos sobre competência.
Dito isso, importa ressaltar que o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal dispõe que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias de competência privativa da União, dentre elas, no inciso 23, Seguridade Social. Portanto, questão certa. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte. A Constituição Federal define Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Certo ou errado? Bom, para responder essa questão, são necessários conhecimentos sobre, claro, Seguridade Social. O artigo 164 da Constituição Federal dispõe exatamente o texto dessa questão, mais precisamente no caput do artigo 164 da Constituição Federal. Portanto, claro, a alternativa certa. Com relação ao conteúdo e à autonomia da legislação previdenciária, julgue o item abaixo. Lei complementar editada pela União poderá autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Certo ou errado? Bom, para responder esta questão, é necessário conhecer sobre competência. É importante conhecer o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, que fala o seguinte: a lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias de competência privativa da União, dentre elas, no inciso 23, Seguridade Social. Portanto, é justamente o que está aqui nessa questão de número 56, e por isso a questão está certa. O poder legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, o qual é composto: letra A, pela Câmara dos Deputados apenas, letra B, pelo Senado Federal apenas, letra C, pelos ministros de Estado, letra D, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e letra E, pelos integrantes do Conselho da República. Percebam, pessoal, que a questão ela exige o conhecimento acerca do poder legislativo. E para responder essa questão, é necessário que tenhamos o conhecimento do artigo 44, caput, da Constituição Federal. Lá está escrito o seguinte: o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Portanto, lembrem-se que nós estamos falando, quando falamos em poder legislativo da União e falamos do Congresso Nacional, estamos falando em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Portanto, a alternativa correta, letra D. Assinale a alternativa que cita direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição da República. Bom, quais são os direitos sociais que estão lá previstos no artigo 6º? São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. Voltando para a questão, trabalho é um direito social, moradia é um direito social, só que liberdade de expressão não é um direito social. Errado. Letra C, lazer é um direito social, está aqui. Nós temos também a segurança, que é também um direito social, está aqui também. Mas a alimentação não é um direito social. O sufrágio universal não é um direito social. E por isso, a letra C está errada. Intimidade é um direito social? Não está aqui previsto como direito social. E por isso,
não é tratado como direito social. A alimentação é um direito social e trabalho também, mas intimidade não. Nós temos o transporte. Transporte é um direito social? Olhando aqui de novo, transporte é um direito social. Igualdade é um direito social? Igualdade não está previsto no rol do artigo 6º como direito social, por isso é falso. Educação é um direito social. A letra B, nós temos 3 direitos sociais: educação, saúde e alimentação. Por isso, a letra B é a que devemos marcar. Considerando-se a Constituição Federal sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, marcar C para correto e E para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Visam a melhoria da condição social dos empresários. Errado. Por que está errado, pessoal? Porque o caput do artigo 7º da Constituição Federal estabelece que são direitos dos trabalhadores que visem, né, a melhoria da sua condição social. Então, não é dos empresários, e sim dos trabalhadores. Essa condição social que deve ser melhorada é dos trabalhadores e não dos empresários, dos empregados. A relação de emprego será protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Certo. Artigo 7º da Constituição Federal estipula que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. E a última situação, o 13º salário será pago com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Certo. Também está lá no artigo 7º, que estipula quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E está lá também que uma das condições é o 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Portanto, a alternativa correta é a letra C. A República Federativa do Brasil reger-se-á nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Bom, letra A, intervenção. Bom, quais são os princípios da República Federativa do Brasil? Bom, está lá no artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Intervenção, pessoal, não faz parte do rol do artigo 4º, por isso está errado. Então a letra A eu não posso marcar. Letra B, cooperação entre os povos para o Congresso da Humanidade, é a letra correta. Está aqui no inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então está certo. Independência municipal, errado. É independência nacional. E extradição também não é um dos princípios, não está aqui no rol do artigo 4º. Por isso a alternativa correta é a letra B. Sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, considere as afirmativas a seguir. Bom, pessoal, quando nós estamos tratando de objetivos da República Federativa do Brasil, estamos falando do artigo 3º da Constituição Federal. E provas de noções de constitucional, de direito constitucional, sempre cai os objetivos da República Federativa do Brasil. Então, o item 1 está falando o seguinte: garantir a livre atuação do mercado. Este não é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Na verdade, o que está lá escrito na Constituição é que um dos objetivos não é o da livre atuação do mercado, e sim garantir o desenvolvimento nacional. Então, esta alternativa ela é falsa. Item 2, reduzir as desigualdades sociais. Este sim
É um dos objetivos da Constituição Federativa da República Federativa do Brasil. Está lá no item 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização, como eu já falei para vocês, está correta. Está lá na Constituição, inciso 3. E o item 4, construir uma sociedade livre, justa e solidária, também é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Está lá no inciso 1 do artigo 3º. Diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas.